Oi, o meu nome é Edson, estou aqui para falar de jogo de videogame. Hoje estarei falando de um clássico que Mario já enfrentou um vilão espacial e pilotou um submarino. Pois é, bem-vindo a Super Mario Land, um clássico portátil de 1989 para o Game Boy. Super Mario Land trouxe uma nova experiência para os fãs da franquia, adaptando o estilo clássico de Super Mario Bros. De NES para o console portátil. Mesmo com as limitações técnicas do Game Boy, o jogo conseguiu capturar a essência da série, oferecendo uma aventura divertida, desafiadora e exquisitices. Diferente dos jogos principais, Super Mario Land não foi dirigido por Shigeru Miyamoto, mas sim por Gunpei Yokoi, criador do Game Boy. Isso explica algumas diferenças no estilo do jogo, mesmo sendo muito estranho pela diferença, o jogo ficou divertido e único. Com a ajuda de Satoru Okada, tivemos muitas novidades para este título. A história se passa em Sarasaland, um reino totalmente novo, onde Mario precisa resgatar a princesa Daisy das mãos do alienígena Tatanga. É bizarro que não seja a princesa Peach, mas foi a primeira aparição da princesa Daisy, que mais tarde se tornaria uma personagem fixa em jogos como Mario Kart, Mario Tennis e Mario Party. O game segue com a mesma jogabilidade de plataforma e de rolagem lateral aos clássicos jogos do Bigodudo. Os inimigos são diferentes dos vistos em jogos anteriores. Temos os tradicionais Gompas, animais e insetos gigantes e criaturas novas, e mudança de personagens que conhecemos que são inéditos, com novo elemento como Copa-Topas explosivo. Diferente do tradicional, ele não deixa sua casca para o Mario chutar. Em vez disso, ele explode ao ser pisoteado. E olha que eu morria sempre, esquecendo que ele era uma bomba. Ao decorrer dos diferentes mundos, vamos conhecendo os diferentes inimigos e seus movimentos. Além disso, temos fases que incluem veículos, como um submarino e um avião. Sessões de tiro com rolagem forçada da tela, no estilo do jogo Gradius, nos quais Mario dispara projéteis contra inimigos, blocos destrutíveis e chefe que se aproxima. Isso dava uma boa variada no gameplay. Essa variação na jogabilidade trouxe um frescor bem-vindo à fórmula clássica. É lógico que morria neste modo, que sou péssimo em jogos de navinha, que vai indo muito rápido. As fases são difíceis, mas não impossível. Ele tem recompensa por bônus extra no final de cada fase, ou lugares secretos que te dão muitas moedas, então falta de vida não vai ter no jogo. Os níveis terminam com um desafio para chegar a uma saída alternativa, localizada acima da saída regular. A primeira levando a um mini-jogo, um bônus baseado em rampas e escadas que pode conceder a uma a 3 vida extra ou Power-Up Super Bowl Four. Certas plataformas fazem você morrer de bobeira, e é por isso que o jogo te recompensa com muitas vidas. Olha que eu morria por bobeira como essas. Mas não vai pensando que vai ser fácil, o jogo tem muitos checkpoints em certas distâncias do mapa. Mas se você gastar todas as suas vidas e virar um game over, e você vai voltar do começo do jogo e passar todas as fases de novo. Como não tem um salvamento para continuar depois, o jogo é super curto e dá para zerar em um dia. São apenas 4 fases com temas de diferentes lugares, como no Egito, no mar, as cabeças de Páscoa e na China, que faz referência ao Triângulo das Bermudas. Ou será que Mario é um alienígena? Ele começa debaixo de uma nave no começo de um nível.
Temos diferentes power-up aqui no jogo. O primeiro é o cogumelo, que faz o Mario crescer, e um coração que dá vida. Talvez a mudança do cogumelo de vida seria por causa da diferença de cor, por ser tudo preto e branco. O Game Boy original era um verde e branco e ele era difícil de enxergar, por isso que existia diferença no design dos cenários e itens, o que fazia sentido na época. O outro é uma flor diferente do primeiro jogo do Mario, que tinha a bola de fogo. Nesse jogo é uma bola chamada de Super Bola, isso no manual. Você só joga uma vez por tela e ele fica quicando, e você só consegue atirar uma vez por bola. O foda é quando ela fica quicando infinitamente até desaparecer da tela. Para poder atirar uma outra bola é bem difícil e bizarro. Esta mecânica deste poder é extremamente chato para matar os inimigos, mas dá para usar ela para pegar as moedas em lugares impossíveis, que parece ser projetada para este poder, ou facilitando a coleta de moeda. Além dela, tem estrela. Ao pegar uma estrela, a música muda de remix de Can Can, uma melodia clássica de Orpheum. A trilha sonora é muito agradável e ela foi composta por Hirokazu Tanaka, que oferece músicas cativantes que ficaram na memória dos jogadores, sendo diferente dos temas tradicionais da franquia. Além de boas músicas deste jogo, uma delas foi remixada para Super Smash Bros. Brawl. Diferente de outros títulos deste console que geralmente tem sons horríveis. Os gráficos, apesar de simples, são nítidos e bem projetados para a tela monocromática do Game Boy, que facilita a observação das cores mais clara ou escura. O jogo merece a nota de 10 de 10 com a medalha clássico definitivo, um jogo incrível que merece ser jogado para qualquer fã do Game Boy. Mesmo com uma duração relativamente curta, Super Mario Land tem um alto fator de replay, seja pelo desafio ou pelo desejo de reviver uma das primeiras aventuras portáteis de Mario. Esse é um dos poucos jogos de Mario onde Bowser não aparece. O vilão principal é Tatanga, um alienígena que sequestra Daisy. Seu sucesso garantiu sequência incluindo Super Mario Land 2, 6 Gold Core, que expandeu ainda mais as mecânicas do jogo, e a criação de Wario Land, mesmo sendo uma sequência, é um jogo bem diferente. Em resumo, Super Mario Land é um clássico absoluto e um marco na história dos jogos portáteis, mostrando que mesmo em um hardware limitado, Mario sempre encontra um jeito de brilhar. Se já jogou, me conta qual foi seu momento favorito. Vou deixar de sugestão a minha análise de Super Mario Bros. De NES e o vídeo dos melhores jogos de Super Mario. E fico por aqui e até a próxima.